Estamos nos encontrando para o nosso momento deste sábado, quando hoje nós teremos a alegria e a oportunidade de falar de Jesus. Com certeza nós temos muito o que falar. O tempo é muito pouco para em uma hora a gente tentar descrever quem foi Jesus e quem é Jesus em nossas vidas. E nós hoje vamos falar dentro da nossa visão espírita. Peço a todos os amigos que entendam que aquilo que nós vamos dizer agora e aqui é um entendimento nosso. Respeitamos todos os outros entendimentos, porque não é fácil a gente entender o tamanho da obra e a significância que tem Jesus em todo esse projeto que nós estamos nele incluídos. Portanto, nós pedimos a todos que com certeza nos entendam acerca das nossas afirmativas. Eu costumo sempre dizer que toda pessoa que conhece a sua religião respeita a do outro. E nós respeitamos, abraçamos e temos o maior carinho com todos os segmentos religiosos, até porque eu sempre tenho dito, eu não sou religioso. Eu pratico uma doutrina, que é a doutrina espírita, que traz vários segmentos, como nós vamos ver, em torno do pensamento cristão, em torno do pensamento da vida como um todo. Eu quero aqui mandar um abraço todo especial à nossa querida Rosângela Lafayette, amigona do nosso amigo e também irmão Sérgio Ferraz, que está nos assistindo lá de Santa Cruz da Sierra, na Bolívia. Obrigado, Rosângela. Espero que possa, através dessas nossas mensagens, levar algo que venha a se consolidar no seu coração. Que Deus lhe abençoe e abençoe todos que estão com você nessa terra tão querida por nós brasileiros. E aí vem a pergunta: quem é Jesus na visão espírita? Esse é o tema desta noite e ele vai nos trazer algumas informações que com certeza são muito importantes para o nosso entendimento. Na escala espírita que foi nos oferecida por Allan Kardec, através dos Espíritos, define muito bem o que seja a vida de cada um de nós e o Espírito que é Jesus e o quanto ele representa para nós. Nós temos os Espíritos imperfeitos, que infelizmente fazemos parte desta escala evolutiva. Ainda somos Espíritos imperfeitos e vamos ver por quê. Existem os Espíritos bons e existem os Espíritos puros ou perfeitos. E nessa escala, Jesus se enquadra exatamente na condição de um espírito puro. Um espírito que não temos a menor condição de sequer dimensionar ou imaginar a sua grandeza em termos de evolução. Para se ter uma ideia, o Big Bang, como nós conhecemos através da ciência, tem 13 bilhões e meio de anos, que foi quando se começou todo o processo da criação do universo que nós conhecemos. A Terra tem pouco mais de 4 bilhões de anos. E até mesmo quando a Terra era uma bola incandescente, Jesus já estava, segundo os Espíritos, programado ou indicado por Deus para ser o governador desse projeto que é o projeto Terra, e nele nós estamos vivendo as nossas experiências de idas e vindas. Então, nós não podemos jamais esquecer que ele é, sem sombra de dúvida, o Espírito que dirige todo o destino da humanidade, nos orientando, nos ensinando, nos amparando, servindo como um verdadeiro guia e modelo, como os próprios Espíritos disseram a Allan Kardec. Então, Jesus, para nós, é o Espírito de verdade,
o Espírito que é responsável por tudo que existe na doutrina espírita. Com certeza nós temos muito a falar sobre isso. Na escala, como eu disse, da evolução dos espíritos, segundo a espiritualidade, os espíritos puros são aqueles que percorreram toda a escala, ou todas as escalas, e se despojaram totalmente na matéria. Esses espíritos, eles não reencarnam. Portanto, Jesus não reencarnou. São espíritos que não precisam mais voltar aqui para cumprir qualquer missão, qualquer tarefa. Eles vêm unicamente na condição de orientadores, como Jesus, que é o maior de todos os mestres que nós conhecemos. Portanto, nós ainda na condição de espíritos imperfeitos, até mesmo atingindo a condição de espíritos bons, ainda somos convidados a voltar, quem sabe, para resgatar processos, erros e avançar no processo do engrandecimento interior. E muitos são espíritos até missionários que pedem para vir aqui, mas se vêm pelo processo da reencarnação, é porque esses espíritos, como nós, ainda temos vinculações, pendências e até mesmo débitos morais com esse projeto. A reencarnação, que é uma bênção que Deus nos deu a todos, nos dá sempre essa oportunidade do recomeço. É como se um aluno, ao chegar ao final do ano letivo, não alcançasse as notas necessárias para a sua aprovação, e a escola, ao invés de condená-lo, mandá-lo embora para sempre, chama-o e dá a ele a oportunidade para no ano seguinte voltar, repetir o ano e se aprimorar naqueles conhecimentos, naquelas disciplinas que ele não conseguiu e crescer naquelas que ele conseguiu. Então, os espíritos puros são espíritos sem nenhuma paixão, porque as paixões, elas estão sempre ligadas à influência da matéria. Por isso que eu sempre digo, a paixão é um sentimento que é inato, que é nato, faz parte da vida de todos nós, mas é um sentimento muito perigoso, porque ela está sempre ligada ao sentido da posse. E, consequentemente, o espírito puro, na condição de um Cristo, ele não tem mais nenhuma vinculação com a matéria. Ele pode até utilizar, como ele utilizou a matéria, mas por uma necessidade e que nela não há um sentido de uma dependência. A paixão, como eu disse, é um sentimento que não pode ser eliminado de um momento para outro. Por isso que, quando as pessoas falam da paixão de Cristo, a tentação de Jesus, é preciso que a gente pare um pouco para pensar. Um espírito puro não sofre, mas nenhuma tentação. Jesus jamais foi tentado. Na grandeza do espírito que ele era, é muito difícil a gente imaginar a ideia de que alguém se aproximasse de Jesus para tentá-lo, porque Jesus não tinha fraqueza. A tentação é um sinônimo de fraqueza. Nós só somos tentados nos momentos das nossas fraquezas. E, consequentemente, Jesus não apresentava essa característica. Jesus não tinha nenhum envolvimento com a paixão, porque a paixão se vincula a uma dependência da matéria. Jesus não tinha nenhuma dependência por ser um espírito puro. Falando dos espíritos imperfeitos, esses sim são possuidores de sentimentos, como paixões e sentimentos ruins. Nós ainda temos uma grande predominância para o mal, para a inveja, muitas vezes para a maledicência, para o ódio, para a vingança, enfim. Todos esses sentimentos são característicos de um espírito imperfeito. E nós estamos aqui exatamente para trabalharmos isso e vamos ver da importância que tem Jesus nesse nosso processo de libertação. O mundo que nós vivemos é um mundo, por sermos espíritos imperfeitos, um mundo de provas e expiações. A expiação é tudo aquilo que você sente no processo da reparação. Você pode, através de uma reparação, tirar um resultado ou adquirir uma resposta positiva, até de crescimento e libertação, mas muitas vezes, por não entender a dor e o sofrimento, o espírito cai num processo, muitas vezes, de desânimo, de revolta, e, consequentemente, a expiação se transforma em algo mais doloroso. Nós temos as provas são mais leves, as provas são escolhas. Eu sempre digo que
As provas pelas quais nós devemos passar na vida, elas foram escolhas nossas. E Deus não colocaria na consciência de nenhum de nós uma avaliação se não fosse nos dado o conteúdo. Jesus sabe e conhece cada um de nós e sabe aonde ele deve atingir e como ele deve chegar nas nossas consciências. Já os espíritos bons, eles não têm mais nenhuma tendência para o mal. Por serem bons, eles estão sempre voltados para o bem. Mas muitos ainda não conseguem construir algo de mais positivo na sua experiência. Limitam-se apenas a evitar o mal, mas muitos não se preocupam em construir o bem. Ainda possuem defeitos ou falhas no seu processo de crescimento interior que precisa ser resgatado. E com relação ainda aos espíritos perfeitos, lá em Mateus 19, Jesus disse: se queres ser perfeito, vai vendo os teus bens, vai e vende os teus bens, dai o dinheiro aos pobres e terás o tesouro do céu. Quando ele fala em bens, são exatamente as paixões. Ele não pede a ele para dar o que o outro possui, porque o que ele conseguiu foi conquista sua. Vender é negociar. É um processo natural das negociações que a gente tem com o próprio projeto da vida. E ele diz que devemos dar o dinheiro aos pobres, né? Porque o único tesouro que nós temos verdadeiramente é o tesouro que carregamos dentro de nós e que esse tesouro tem uma referência com o céu. E ele diz mais, não acumuleis tesouro na terra que a traça e a ferrugem destrói. Isso é muito importante, porque hoje vivemos num mundo onde há uma intensa busca pela matéria e as pessoas não percebem que esse não é o propósito verdadeiro da nossa experiência humana. Precisamos da matéria, sim, mas a matéria ela não tem nenhuma importância em termos de posse. Ela pode ser utilizada e deve ser utilizada para o nosso benefício e crescimento interior. Mas sabendo cada um de nós que em breve tempo teremos que ir embora, voltar para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, e com certeza deixaremos tudo que é matéria nesse mundo que é o mundo de sua predominância. Até o corpo físico, este corpo que nós utilizamos como um bem sagrado que Deus nos dá para a nossa experiência evolutiva, teremos que devolver. Isso é fantástico, por quê? Porque é um projeto de libertação. O espírito, quando ele vai se desvinculando da matéria, ele vai crescendo dentro do aspecto mais espiritual. Para Jesus, cada um de nós está programado para viver a sua própria vida. Muitos ainda não entenderam isso. Colocam sempre o projeto da sua vida na mão do outro, de outros, e não entendem que a nossa individualidade, que também é uma coisa tão sagrada como é a própria vida, nos convida a sermos donos do nosso próprio destino. Como espíritas, nós temos uma visão diferente de Jesus, como eu avisei, como eu disse no início. Mas nós não podemos esquecer que o Espiritismo está conosco desde o dia 12 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos pelo professor Allan Kardec. E a partir desta data, passamos a ter conhecimento sobre o Espírito de verdade, que nada mais é para nós do que Jesus de Nazaré, quando ele esteve conosco. Todos nós temos plena recordação. Há 2000 anos atrás já dizia, diante das nossas limitações da época, que num determinado tempo voltaria não mais como Espírito, mas através de uma proposta mais ampla acerca dos seus ensinamentos, como também dos seus esclarecimentos, que naquela época não podiam ser ditos nem ensinados. Jesus conhecia as limitações da humanidade naquele período. Coisas que ele realmente dizia que não poderiam ser explicadas porque faltava ainda meios para explicar,
mas na volta, através do Espírito de verdade, através também da doutrina espírita, ele nos traz todas essas revelações. Por isso, o Consolador prometido, dito por ele, é o Espiritismo, porque traz o tríplice conhecimento. Olha que mudança existe hoje em termos dessa realidade. A tríplice aliança, o tríplice conhecimento da doutrina espírita, que se resume nos 3 pilares que a sustenta, que é a filosofia, a ciência e a religiosidade ou religião. Consequentemente, nós temos vários caminhos agora para seguir essa orientação de Jesus. E na doutrina espírita, os espíritos disseram que a fé inabalável, essa fé que muitas vezes nós pensamos que seja apenas um sistema de crença religiosa, ele diz, é aquela que encaramos frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec teve a maturidade de dizer, se a ciência avançar mais do que a doutrina, siga a ciência, deixe a doutrina. Olha que lucidez e que importância nós temos a dar a essa doutrina que nos oferece tantos esclarecimentos. Ainda sobre Jesus, temos muitas informações, mas pouco sabemos da sua profundeza espiritual, é verdade. Temos algumas citações ditas por ele mesmo, como o Filho do Homem, o Pastor das Ovelhas, o Cordeiro de Deus e tantas outras. Quando ele dizia o Filho do Homem, ele se colocava na condição de irmãos nossos. Alguns dizem que ele é o filho predileto. Deus não tem filhos prediletos. Jesus é o filho mais adiantado quando se relaciona ou quando se refere a nós. Mas ele disse, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então ele se coloca na condição, como nós vimos na escala espírita, na condição de um espírito puro como ele é e perfeito, e nós ainda na condição de espíritos imperfeitos. Mas se é uma escala, com certeza ele já passou por ela. Por isso que ele tem a capacidade de nos ensinar por experiências mesmas vividas, até porque tudo que Jesus nos ensinou em termos de teoria, ele nos mostrou através da prática. E, consequentemente, ele também fala no pastor das ovelhas. Na realidade, ele veio cuidar deste rebanho. Como governador do planeta Terra, ele é quem dirige todo o destino da humanidade terrena. Como pastor, ele chegou em alguns momentos a dizer que teria que cuidar de todos e não se sentia verdadeiramente o pastor do aprisco se uma ovelha estivesse fora ou fosse desgarrada. Por isso que o projeto da terra é um projeto que contempla o todo como realidade. E Jesus trabalha exatamente dentro disso, sem discriminação, sem preferências, sem escolhidos. E quando ele fala no Cordeiro de Deus, exatamente ele se coloca na condição de ser ligado a Deus através das suas leis, como nós vamos ver. Mas, sobretudo, Jesus é o responsável pela nossa evolução moral. Isso é muito importante a gente entender. Como governador deste planeta, ele tem feito de tudo para o nosso crescimento interior, sem interferir em nossas vidas. Isso é muito importante. Quantas pessoas pedem por Jesus, nos seus momentos de dificuldade, querendo que ele assuma coisas que são nossas. Não podemos esquecer que Jesus é o Mestre. Cabe ao Mestre apenas nos ensinar, que já é o suficiente para que possamos crescer interiormente. E ele, como Mestre, nos ensina que devemos conquistar os nossos sonhos através de uma profunda reforma interior. Quantos buscam suas realizações fora de si e esquecem que o projeto da vida de todos nós é esse mergulho interior. É um processo de transformação muitas vezes difícil, doloroso, porque temos muitas vezes até medo do nosso passado, das nossas ações, dos nossos conflitos, dos nossos próprios fantasmas, e ele vem nos ensinar a conviver com isso. Sabendo ele que nós estamos em um planeta cuja característica é um hospital, onde mais do que ser tratado, devemos nos tratar e sermos curados. Ele não veio curar ninguém e nós vamos ver por que ele não curou, como as pessoas pensam que ele curou. As instruções para nossa libertação, Jesus nos dá através dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Está lá no Evangelho. Como eu costumo sempre dizer, um verdadeiro manual de instrução para a vida. É só você utilizar. Jesus se colocava diante da multidão, curando paralíticos, cegos, leprosos, lunáticos, surdos, mudos. Mas ele apenas não só curava as limitações físicas. Em todos esses momentos ele conversava com o doente e dizia: estás curado, vá, mas não peques mais. A sua fé ou a tua fé foi quem te curou. Veja que ele colocava na consciência de cada um o que era de cada um. Ele usava a cura física para estimular a cura moral. Jesus, ele apenas intercedia em favor de cada um de nós. É aquele professor que está preocupado com aquele aluno que tem dificuldade, e ele dá uma espécie de um empurrãozinho para ver se ele desperta. Mas muitos fizeram exatamente o contrário, como nós vamos ver mais adiante. Quando Jesus fala de fé no Evangelho, ele não está se referindo a uma crença que é imposta e cega, como muitos pensam e fazem. Muitas vezes o próprio fanatismo leva a descaracterizar o verdadeiro papel de Jesus. Porque é fé, no sentido da palavra fides, que significa fidelidade ou confiança. Fé, ela só existe se existir confiança, e confiança mútua. Sem confiança não há fé. Muitos, perdem a sua fé porque nunca tiveram confiança. Mais do que fé em Deus, mais do que fé em Jesus, nós devemos ter confiança em Deus, confiança em Jesus. Confiança nas leis de Deus, ou seja, entender que Deus não erra. Até porque Jesus sabia e sabe em que território ele está plantando. Então, quando ele realizava as curas, ele tinha naquele momento um objetivo, um propósito, que não era só o ato da cura por si, como eu disse, por estimular um processo de uma necessidade que as pessoas tinham naquele instante, mas ele tinha algo muito maior por trás de tudo isso. Outra coisa que Jesus falou com muita veemência, que é de fundamental importância na vida de todos nós, e ele foi mestre nisso, foi sobre o perdão. O perdão é uma questão muito importante trabalhada por Jesus. Por isso que ele disse: perdoar 70 vezes 7 vezes, para ele significa perdoar sempre. E por que ele se referiu a perdoar sempre? Porque ele sabe dos nossos sucessivos erros em meio à convivência um com o outro. Ninguém consegue conviver com o outro se não estiver sempre cometendo os seus erros. Se você quer viver com outra pessoa, terá que perdoar e ser perdoado constantemente. Se o projeto de nossa vida é buscar a libertação, só perdoando é que nós podemos nos libertar. Então veja, como ele sabia que nós teríamos que viver sempre um ao lado do outro, em meio aos nossos erros, os nossos conflitos, perdoar é uma condição necessária para a convivência. Por isso que ele se referiu a perdoar 70 vezes 7 vezes. Outra questão apresentada por Jesus, quando ele dizia que a mão esquerda não veja o que dá a mão direita. Ele se referia essencialmente à humildade. O que tem faltado praticamente na vida de todos nós. Quem busca no Sermão da Montanha todas as bem-aventuranças, vê que a primeira condição que ele nos coloca na subida ascensional desse monte, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque terão o reino de Deus. O que é ser pobre de espírito? É ser humilde. E, consequentemente, isso tem faltado na humanidade. Dr. Gerson Chiesa conta um fato muito interessante com relação à humildade na vida de todos nós, ou na vida de cada um de nós. E ele disse que, quando jovem, participava de algumas reuniões, ou uma outra reunião de materialização que acontecia na casa de uma amiga, e sempre aparecia um espírito que se chamava, que tinha o nome de Tio Paulo, e esse espírito ele se apresentava com uma característica muito triste, ele muito velho, sempre curvado, de cor negra, e as mãos encalejadas.
era um espírito que falava muito pouco, mas ele notava que existia um sentimento de pureza nele. E como ele ainda estava iniciando, através dos conhecimentos da doutrina espírita, perguntou a esse espírito: por quê? Quando um espírito desencarna, ou quando nós desencarnamos, podemos assumir outro corpo, e por que ele se apresentava num corpo tão deformado, numa condição tão difícil? E ele respondeu: eu poderia me apresentar como eu fui na reencarnação anterior. Eu fui um médico na França, frequentei as melhores universidades. Eu poderia estar aqui com um jaleco, um estetoscópio pendurado no pescoço, me apresentando de uma maneira completamente diferente. Mas quando eu desencarnei nessa experiência de médico, eu praticamente não levei nada de bom em minha vida, porque eu fui materialista, eu não desenvolvi sentimentos que precisavam desenvolver. Na reencarnação posterior eu vim como escravo, vindo da África, vim para o Brasil, e aqui eu passei tudo o que você imagina que um escravo pode passar, de humilhação, de dor, muitas vezes produto da maldade humana. Fui castigado, humilhado, maltratado. Veja como estão as minhas mãos de tanto trabalhar no arado, vivendo apenas e ganhando apenas o pão de cada dia. Mas foi nessa experiência que eu exercitei o que eu precisava exercitar, que foi a humildade, o perdão. Então, por isso que eu digo a você, né? Humildade abre as portas do céu. Você está me vendo na condição que eu estou, mas na condição espiritual eu sou um espírito bem diferente disso. Estou trazendo essa minha característica para mostrar à humanidade o quanto as pessoas erram quando elas pensam acerca da humildade. Então, na realidade, a gente precisa ver isso. É por isso que Jesus falou com tanta veemência: eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. O Evangelho de Jesus não é uma liturgia, ou seja, não é um processo unicamente religioso. O Evangelho de Jesus é para acordar aqueles que dormem o sono da carne, que somos nós, espíritos imperfeitos, e descobrir o anjo acordado que está dentro de cada um de nós. Esse é o processo, o projeto do Evangelho. Lá no capítulo 15, falando sobre a superioridade da natureza de Jesus, os Espíritos dizem como o homem tinha a organização dos seres carnais, ou seja, ele apresentava um corpo físico tão igual ao nosso. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais na vida espiritual do que na vida corporal, de cujas fraquezas não era passivo. Ou seja, Jesus não sofreu nenhuma dor como as pessoas imaginam aqui, porque ele vivia no corpo físico apenas por uma necessidade da sua experiência aqui, ou do seu sacerdócio, da sua missão aqui na terra. Mas na realidade Jesus vivia muito mais no mundo espiritual do que no mundo material. A sua superioridade com relação aos homens não deriva das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria. Por isso que ele tinha a capacidade de fazer coisas que até então para nós não eram compreensíveis naquela época, e muitas vezes acontecem fatos que a gente também não compreende hoje. Porque o que é um fenômeno, o que é um milagre, é aquilo que a natureza fez e não soube explicar. E Jesus, por ser um espírito da envergadura que ele é, ele sabe lidar com a natureza, mas jamais contrariando, desafiando, alterando a lei de Deus, que é a lei natural. E como espírito de verdade, ele disse, como nós sabemos: eu enviarei o Consolador prometido, que virá através de palavras e mensagens que serão ditas através da doutrina espírita. Isso a gente fala, eu sei que algumas religiões, alguns pensamentos não concordam com isso, mas isso não importa. Nós temos elementos para provar através dos estudos e da própria doutrina para nos certificarmos que realmente o Espírito de verdade é Jesus. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec foi muito objetivo quando formulou a seguinte questão: aonde é que está escrita a lei de Deus?
E eles responderam: na consciência. Olha que coisa interessante. A lei de Deus não está em nenhum lugar como muitos pensam e buscam, mas na própria consciência. O que é a consciência de cada um de nós? É a nossa própria essência, ou seja, a lei de Deus está dentro de nós. Na pergunta 622, ele continua: Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? E ele responde: sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Olha que ensinamento interessante no que diz respeito às leis de Deus. Mas Jesus diz: eu vim cumprir as leis de meu Pai. A gente tem que entender o que ele quis dizer com isso. Ou seja, se a lei de Deus está na consciência, o cumprimento da lei está no equilíbrio da consciência. Ou seja, para que você esteja em dia com a lei de Deus, é preciso que você esteja em dia consigo mesmo. Por isso que ele disse: meu reino é obra divina na consciência ou no coração de cada um de nós, dos homens. Porque na pergunta 617 do Livro dos Espíritos, ele continua formulando as suas questões, seus questionamentos. Qual a abrangência das leis divinas? Elas regulam outra coisa além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Os cientistas estudam a lei da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Veja que ele faz aqui uma comparação e, ao mesmo tempo, nos mostrando que todas as leis estão inseridas uma na outra. Porventura, o Criador que faz as leis morais é diferente do que faz ou do que fez as leis da natureza? Quando o Espírito revelaram a Allan Kardec o aspecto tríplice, como nós falamos, da doutrina, abriu um grande espaço para mudanças com relação ao papel de Jesus em nossa vida. Alguns viriam pelo caminho da ciência, outros pela filosofia e outros pelo caminho da religiosidade. Veja como é importante essa integração, onde todos deverão chegar a um mesmo lugar por um motivo muito simples. Deus é único, Deus não se contradiz. Então, todos os que transitam por esse caminho em busca do conhecimento, da evolução, da libertação, estão inseridos nessas leis, ou nessa lei que é a lei de Deus. Os Espíritos afirmaram também a Allan Kardec que a natureza é o livro em que Deus escreveu suas leis. Como é importante o homem saber lidar com a natureza. Nós estamos falando tanto da natureza interior, que é essa consciência da qual ele se refere, como também da natureza exterior. Pela lei de causa e efeito, tudo o que nós fazemos como ação terá como resposta uma reação, em qualquer setor da vida, tanto dentro do aspecto material como dentro do aspecto espiritual. Toda ação provoca uma reação. E, consequentemente, isso tem sido um grande problema, porque muitos não querem entender e acreditar que são eles mesmos os causadores das suas próprias, muitas vezes, desventuras, do seu sofrimento e das suas dores. Que a lei não falha. A lei de Deus é uma lei justa para todos. Nós vivemos num mundo de muitas injustiças, mas não existe aqui na Terra um único ser injustiçado, porque Deus, através dos próprios ensinamentos de Jesus, assim não permitiria. Então, a lei de Deus está com certeza na consciência, porque dela ninguém foge. Por milênios e até hoje, muitos acreditam que a lei de Deus está escrita num livro sagrado. Respeitamos e continuo dizendo, não estou aqui para discordar de ninguém, mas preciso defender aquilo que me fortalece como conhecimento. Porque se a lei de Deus está escrita em um livro, torna-se bastante fácil afastar-lhe dela. Só precisa deixar o livro de lado. Então, Jesus veio exatamente nos mostrar isso.
Por isso que, mais uma vez eu repito, ele dizendo que a obra dele estava na consciência de cada um. Quando Jesus começou pregando o seu evangelho, acredito que na sua primeira pregação, ele se encontrava na entrada do templo de Jerusalém, diante de uma pequena multidão, e pela eloquência e pela maneira como ele se comportava, pela segurança das suas palavras, chamou-lhe a atenção um daqueles doutores do templo por nome de Hanã. E ele, se aproximando de Jesus, ele perguntou: Galileu, que fazes na cidade? E ele disse: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Jesus com modesta nobreza. Reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser este reino? Esse reino é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou a Jesus: com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para te auxiliar na execução de teus planos? Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. De maneira humilde, Jesus, mais uma vez, explica o que ele está ali fazendo. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propõe-se-te a realizar uma obra divina e já visse alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou Jesus, com certa energia e serenidade: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tens ciências do código da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. Veja que esse diálogo traduz exatamente o papel de Jesus aqui na terra. E com certeza ele permaneceu e permanece até hoje com esse objetivo. Então, por que, na pergunta 621, é preciso revelar a lei de Deus ao homem, uma vez que ele traz na consciência, essa consciência que Jesus tanto falou? O homem havia esquecido e desprezado essa lei. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Aí há necessidade de um livro para que a gente possa lembrar dessas leis. A gente observa nessa nossa conversa que não existe outra coisa senão o cumprimento da lei de Deus. Jesus veio exatamente com esse propósito. Poucos entenderam e até hoje entendem, porque nós estamos em muitos momentos distante dela. Deus confiou a alguns homens a revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão, que são os espíritos, como eu disse, superiores, que encarnam com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Na pergunta 624, no Livro dos Espíritos, ele continua: qual o caráter do verdadeiro profeta? Isso é muito importante a gente comentar. O verdadeiro profeta é um homem de bem e inspirado por Deus. Pode ser conhecido por suas palavras e por suas ações. Olha o que ele diz aqui: palavras e ações. Deus não pode se servir de um mentiroso para ensinar a verdade.
Se conhece a árvore pelo fruto. Quando Jesus estava nos momentos mais difíceis, sendo, de certa forma, humilhado, entre aspas, por Pilatos, quando questionou ele sobre a sua grandeza, na condição de um rei, Jesus se manteve calado quando ele disse: onde é que estão os teus súditos? Onde é que está o teu reino? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Tempos depois, no encontro com Pedro, Pedro perguntou: mas mestre, por que naquele momento o Senhor não disse tudo que o Senhor sabia acerca dessa realidade? Jesus serenamente respondeu a Pedro: não se diz a verdade a uma mente mentirosa. Olha a grandeza de Jesus. A verdade a uma mente mentirosa. Essa mente mentirosa exatamente é uma consciência que está comprometida com propostas que não são verdadeiras. Ainda um comentário de Kardec sobre Jesus. Para o homem, Jesus apresenta a perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei divina. Se alguns dos que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes o enganam, ensinando-lhes falsos princípios, é porque se deixaram dominar por sentimentos muito mais materiais e porque confunde as leis que regem as condições da vida da alma com as leis que regem as condições da vida do corpo. Muitos deles apresentam como leis divinas o que eram apenas leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os povos. Quantas pessoas buscam Jesus e até mesmo Deus para suas realizações meramente materiais. Veja que ele não trabalha com esse propósito. Permaneço dizendo exatamente o que a gente tem afirmado aqui. Jesus não veio mudar as pessoas. Jesus não veio arrematar multidões. Jesus não veio para se fixar dentro dessa ou daquela religião. Jesus é um mestre. Ao mestre cabe a condição única de ensinar. Na sua superioridade, ele nos ensinou através de uma coisa que é fundamental na vida, o amor. Pregou tudo o que é fundamental também para a nossa libertação quando daqui sairmos. Porque as religiões pregam o final da vida aqui, mas ele pregava a continuação da vida. O que nós vamos continuar fazendo no mundo espiritual é consequência do que nós estamos fazendo aqui. Por isso que a reencarnação é uma revisão das nossas condutas, que muitas vezes não são tão verdadeiras e tão adequadas para esse projeto que ele nos traz. Conclusão: o Jesus que o Espiritismo apresenta não é um Jesus que traz as pessoas até ele, é um Jesus que conduz as pessoas ao encontro com Deus. O professor não quer o aluno perto dele. O ensino é um processo de libertação. Eu costumo sempre dizer, a maior caridade que a gente faz uma semente é jogá-la na terra. Perto de Jesus nós não iríamos crescer, porque não teríamos como fazer isso. A gente tem que aprender com ele para seguir o caminho de cada um de nós. Por isso que ele disse: se queres me seguir, pega a tua cruz e me segue. Se nós temos problemas, os problemas são nossos. Ele, como um mestre, nos ensina a lidar com os problemas, não resolver os problemas. Porque ele não está aqui para curar a nossa dor. Ele está aqui para nos ensinar a nos curarmos através da dor. Por isso que ele perguntava sempre: foi tua fé? Ou dizia sempre: foi tua fé que te curou. O Espiritismo está baseado nesse Jesus que desceu da cruz e deixa de ser apenas um símbolo religioso, que por sua vez também deixa de ser adorado por fiéis e passa a ser um educador da alma que caminha entre nós e nos conduz a uma jornada que é cada dia, ou a cada dia, um encontro com a própria consciência e nos encontrarmos com Deus. Encontrarmos com Deus é estarmos em dia com a lei de Deus. E onde é que estão essas leis? Na consciência de cada um. O Jesus que o Espiritismo nos apresenta não é um Jesus que traz as pessoas para ele, como eu disse.
Quando falamos do aspecto religioso do Espiritismo, na verdade, apontamos para essas características. Não há dogma, não há estrutura sacerdotal, não há organização institucional que dá ordem nem comanda fiéis. No Espiritismo, a religiosidade é praticada de uma maneira completamente diferente. Tem como principal fundamento a imortalidade da alma, nos mostrando que a vida continua. Por isso que ele disse, reconcilia-te com teu inimigo interior enquanto estás aqui na terra. Porque lá fica mais difícil, porque o campo de atuação, de crescimento do espírito é aqui na terra. Aqui é que é a escola, é o hospital, é a oficina, como a gente sempre diz. No mundo espiritual ele vai receber informações, vai fazer revisões de pensamento, de conduta, mas ele vai ter que voltar para este cenário que foi aqui onde ele está criando todas as possibilidades do seu processo de transformação. Segundo o Espiritismo ainda, temos que ver Jesus como um modelo e tentarmos a cada dia imprimir esse modelo dentro de nós, copiando todas as suas características. O aluno que segue tudo do seu mestre. Um filho que se orienta por tudo que o pai lhe apresenta como exemplo. Por isso que eu sempre digo, as palavras são edificantes, mas a conduta é diferente muitas vezes das palavras. Isso sem abandonar a fé, sem abandonar a esperança, a pressa, a introspecção. Então você vai na igreja, na casa espírita, no templo religioso, buscar Jesus, isso é maravilhoso. Mas o Jesus que você vai encontrar lá, talvez não seja o mesmo que você precisa encontrar no lar, no trabalho, no seu dia a dia. O Mestre ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Para a doutrina espírita e para Jesus, os filósofos, os cientistas e até mesmo os religiosos, como nós falamos, são uma mesma criatura debruçada sobre as leis de Deus. Ou seja, todos esses segmentos têm sua importância. Não há discriminação. O trabalho que Chico Xavier fez psicografando centenas de livros que hoje são importantíssimos, não só para a doutrina espírita, mas para todos os outros conhecimentos, inclusive científico, não é diferente do trabalho que Einstein fez, que Madre Teresa de Calcutá fez, de Gandhi fez e de tantos outros. Cada um cumpre a sua missão ou segue o seu caminho da forma como se acha mais nele bem integrado. E, consequentemente, isso é de fundamental importância para esse nosso pensamento. Tem uma passagem de Jesus que nós não podemos esquecer, que foi o caso de Natanael, filho de Elias. Naquele período, Jesus usava a casa de Pedro para realizar todos os seus encontros e os seus momentos. Foi, com certeza, a primeira casa do caminho, idealizada pelo cristianismo, principalmente porque lá existia a presença ativa de Jesus. E para lá todos os doentes iam buscar Jesus. E num determinado dia, a casa estava cheia, Jesus já havia curado dezenas e dezenas de pessoas. E existia um jovem paralítico que tinha o nome de Natanael. E por mais que ele tentasse entrar na casa de Pedro, ele não conseguia. E junto com os amigos, numa maca, fizeram com que ele passasse por cima do telhado. Tiraram algumas telhas e ali ele conseguiu passar, desceram-no e ele caiu exatamente, fixou-se exatamente nos pés de Jesus. E Jesus olhou para Natanael dizendo: "Que queres, Natanael, filho de Elias?" Natanael ficou impressionado. Como é que Jesus sabia que ele era filho de Elias? Jesus conhecia todos. E Jesus perguntou a ele: "Natanael, o que queres que eu te faça?" Claro que Jesus sabia que ele estava ali procurando a cura. E ele responde: "Mestre, eu quero ser curado." Jesus pergunta pela segunda vez: "Natanael, o que queres que eu te faça?" E ele responde: "Eu quero ser curado." E mais uma vez Jesus pergunta: "Natanael, o que queres que te faça?" "Eu quero ser curado." Naquele exato momento, Jesus impõe as mãos e, através do seu magnetismo,
tirando os fluidos da própria natureza, como ele assim fazia, impondo uma energia indescritível. O corpo de Natanael começa a se transformar e Natanael, aos poucos, vai buscando a mobilidade até ficar em pé e conseguir andar. Um momento de muita alegria, todos o abraçaram. Ele agradeceu a Jesus e seguiu em frente. No final da tarde, quando todos praticamente já haviam sido atendidos, Pedro procura Jesus e encontrou ele num local distante da casa. E ao se aproximar, notou na expressão do mestre um ar de tristeza. Ele estava muito triste. E se aproximando mais ainda, ele observou que Jesus deixava transparecer algumas poucas lágrimas que caíam do canto do olho. Diante da inquietação de Pedro, Jesus disse-lhe: Pedro, tu te lembras daquele jovem que veio através do telhado até a mim e foi curado? Tu te lembra, Pedro, que eu perguntei a ele 3 vezes o que ele queria? Pois bem, Pedro, estamos agora aqui conversando sobre ele, mas nesse exato momento ele está numa taverna, com aqueles amigos, com outras mulheres, bebendo e comemorando o ato que aqui foi praticado. E é quando Jesus cita aquela famosa frase: eu não vim para isso. Veja o que era a cura para Jesus. Ele perguntou a ele 3 vezes, dando a ele a oportunidade dele rever. Porque se ele trazia aquela doença, com certeza tinha meios para ele ser curado. Claro que tinha. Mas o problema de Jesus não era curar, como nunca foi curar a doença do corpo, mas simplesmente e sobretudo curar a doença da alma. Porque os corpos são estruturas de natureza material transitório e perecível. Por isso que eu disse, não devemos curar a doença, mas nos curarmos através da doença. É esse o propósito, e foi esse o propósito de Jesus. Era exatamente nos estimular a buscar os meios da transformação. Porque muitas vezes nós estamos envolvidos no processo de uma doença, de uma dor. Não sabe nós, como vimos na história do tio Paulo, que a dor, que o sofrimento, que muitas vezes fatores que parecem ser tão negativos em nossas vidas são estímulos para um processo de reconhecimento e de mudança. Jesus veio exatamente nos despertar diante disso, por isso que ele disse que não veio para os sadios. Talvez os nossos momentos de alegria, de contentamento, de conquistas, seja o momento em que Jesus menos esteja próximo de nós. Não é por um fator outro, senão o de querer nos despertar. Que muitos ainda não despertaram para isso. E para finalizar, eu queria deixar aqui uma mensagem baseada dentro disso que nós vimos. É como eu disse, é muito pouco para se falar de um ser do tamanho que é Jesus, mas nós conseguimos pelo menos entender um pouco do que seja a sua missão aqui na Terra, na condição de espírita. As coisas de Deus muitas vezes nos surpreendem. Mas tenha certeza, Deus não erra. Deus costuma usar a solidão para nos ensinar o valor da convivência. Às vezes, usa a raiva para que possamos compreender o infinito valor da paz. Outras vezes, usa o tédio para nos mostrar a tristeza do abandono. Deus, às vezes, usa o silêncio para nos encontrarmos dentro de nós. Às vezes, usa o cansaço para que possamos compreender o valor do trabalho. Deus nos coloca diante da ofensa para aprendermos a perdoar. Nos coloca a riqueza para exercitarmos a humildade. Outras vezes usa a doença para nos mostrar o quanto é bom ter saúde. Deus usa a morte para nos mostrar a importância da vida. As pandemias, as guerras e as calamidades são necessidades para provocar o adiantamento coletivo, provocando, por sua vez, o despertar dos valores esquecidos. Mesmo diante de tudo isso, o homem ainda duvida do amor de Deus e muitas vezes chega a afirmar: se Deus não me deu a vida que eu não quero a vida que Ele me dá.
mas só através das nossas escolhas é que vamos encontrar o que é melhor para cada um de nós. A lei de Deus é viva e a sua justiça não falha. Foi exatamente isso que Jesus veio nos trazer como mensagem e que ela permaneça no coração de todos nós. Que Ele seja sempre o nosso guia e o nosso modelo e que amanhã a gente possa estar feliz e contente por ter tido a oportunidade de vivenciarmos os seus ensinamentos que são tão sublimes e importantes para todos nós. Que Jesus nos abençoe e que Deus nos dê sempre paz e harmonia. Lembrando a todos que amanhã, às 8 horas da manhã, estamos aqui com o nosso brechó. Lembrando também que a nossa campanha de cestas básicas continua. E aqui eu até faço uma observação. Uma certa pessoa perguntou a mim, ou disse-me, que não se devia divulgar a caridade. Eu não estou praticando a caridade. Nós estamos fazendo uma campanha de cestas básicas. E para que a campanha tenha o impulso que está tendo, é preciso que a gente faça a divulgação. Eu concordo que a caridade individual não deve ser divulgada. E, para tanto, eu quero aqui agradecer os amigos, os verdadeiros amigos, que têm nos dado um apoio muito grande. E eu faço questão de estar presente na entrega das cestas, que é uma maneira de reconhecer aquilo que esses irmãos estão fazendo. Eles fazendo a parte deles, que é de doar, e eu faço a minha parte, que é de entregar apenas. Um abraço para todos. Muito obrigado.